volta no Viva Melhor e hoje o assunto é anestesia. Estamos aqui com o Dr. Antônio Carlos Ribeiro para nos esclarecer sobre esse tema. Doutor, quais as medidas preventivas que devem ser adotadas para garantir a segurança do paciente durante a anestesia? O paciente precisa ser bem avaliado antes, tá bem equiparado o processo anestésico cirúrgico com a equipe cirúrgica, a equipe de enfermagem e toda a admissão no hospital, os materiais e procedimentos cirúrgicos, monitorização do paciente na oximetria, que é a oxigenação do paciente, o cardioscópio, medidas da pressão arterial, tanto por aparelho, por cateterismo de artéria, né? E intubação traqueal, alguns pacientes de anestesia geram com ventilação mecânica controlada, né? Então tudo isso são uma gama de fatores que a gente precisa fazer além da sua supervisão, fazer um checklist de rotina de segurança e manutenção da segurança do paciente e do ambiente cirúrgico como um todo. Como um todo. E o paciente precisa falar a verdade, doutor? Verdade é sempre bem dita, né? Se ele falar a verdade, por mais que ele tenha problemas de saúde, ou alguma deficiência, ou uso de alguma substância ilícita, ele deve avisar ao médico dele para que o tratamento dele seja mais adequado para aquela própria pessoa, né? Porque muitas vezes o paciente ele omite algumas coisinhas, né, doutor? Ou porque ficou com vergonha de falar, principalmente questão de cessação de tabagismo, né, de tabaco, porque precisa ter um tempo mínimo, né, para cessar o tabaco, que a gente sabe que influencia toda na parte circulatória. Questão de utilização de álcool e drogas, né, às vezes o paciente ele faz uso de drogas, algumas drogas que estimulam, e isso atrapalha na questão medicamentosa também. E às vezes, gente, ele omite. E aí é a hora que o anestesista passa apuro, né? Porque ele não contou, o anestesista vai trabalhar com, né? O anestesiologista vai trabalhar com aquela verdade que entendeu o que ele falou e pode ser que aconteça alguma coisa. Conta pra gente, já aconteceu, você já vivenciou alguma situação complexa, complicada nesse sentido, que de algum evento adverso, alguma coisa que aconteceu durante algum procedimento anestésico que você fez ou que você estivesse presenciando, ou algum professor já te contou? E o que aconteceu? Como é que foi o desfecho? O uso de medicamentos anticoagulantes, né? A pessoa não sabe te informar. Às vezes nós não sabemos perguntar se o remédio anticoagulante que ele está usando. Isso pode gerar sangramentos graves no intraoperatório. Pacientes que te omitem o jejum, né? Comeu ou bebeu. Nós temos na nossa religiosidade no Brasil, né? Que tem os jejuns que o pessoal para de comer e continua bebendo líquidos, né? E o nosso jejum é completo de líquido e sólidos, né, alimentares. E isso são as coisas que aparecem assim, mais de surpresa, né? Algumas patologias que a pessoa tem que não conta, né? A pessoa vai operar o abdômen, então a patologia no coração e fala que não tem problema nenhum. Às vezes ela já foi até operada do coração, às vezes faz uso de medicamento, às vezes faz uso de um outro medicamento. Nós temos medicamentos que induzem o metabolismo de medicamentos que nós vamos usar e outras que atrapalham esse metabolismo. Então, a quantidade de medicamento que você vai usar no paciente é dependente do que ele te informa, né? Exato. E ele não te informando, isso é um dos riscos que podem gerar condições inapropriadas para a anestesia do paciente. E é interessante, doutor, você ter falado da questão do jejum religioso e do jejum da medicina, né? Às vezes o jejum da religião, a pessoa fica sem comer o dia todo, como você falou, mas bebe líquido, né? Bebe o líquido. Agora, o jejum, gente, da medicina é o jejum total, inclusive o líquido também é um grande risco, né? Porque ele é mais volátil, ele movimenta mais rápido, então às vezes é até pior do que propriamente a comida. Então, quando o médico falar jejum, gente, é jejum de água, de líquido, qualquer tipo de líquido e alimento. Isso. Sólido, líquido, ou seja lá o que for. E doutor, existe alguma contraindicação importante a ser considerada nas anestesias? Por exemplo, você tem uma contraindicação absoluta, eu não posso te fazer, por exemplo, um bloqueio, ou não posso fazer uma geral, ou não posso... Existe isso? Alguns pacientes que tomam esses anticoagulantes,
A gente não pode fazer procedimentos de agulha por punção, né? Que podem sangrar lá dentro e esse sangue comprimir as terminações nervosas, as raízes nervosas ou mesmo a coluna com esse sangramento e gerar problemas ao paciente. Essa é uma das coisas que precisa ser bem elucidada, né? E foi muito interessante, você falou antes aí pra gente, da questão do anestesiologista saber perguntar para o paciente. Tem uma máxima que fala que melhor do que a resposta é saber perguntar, né? E isso a gente chama dentro da área da saúde de letramento. Porque não é uma falta de conhecimento, às vezes, do paciente, mas é uma falta de conhecimento do profissional da saúde saber perguntar para o paciente de uma forma que ele consiga entender. Então, nesse caso, às vezes a gente orienta o paciente a levar as caixas de remédio. Leva as caixas de remédio para o doutor ver o que você toma, né? Porque às vezes o anestesiologista pergunta, você toma algum anticoagulante? E ele não toma anticoagulante, doutor, ele toma o remédio para afinar o sangue. Não é? E aí ele não sabe dizer, não, esse nome aí diferente eu não tomo, não, eu tomo esse. Então, nesse caso, e a gente não sabe dizer qual paciente que vai dizer isso, né? Que não vem na cara do paciente dizendo, eu sei informar exatamente. Às vezes aquele que a gente acha assim, esse aqui vai falar tudo direitinho, né? É o que mais dá informação divergente, porque a gente não sabe perguntar. Às vezes a gente peca no excesso de confiar demais no paciente e faz aquelas perguntas muito técnicas. Então isso também é importante, doutor. Você acha que isso é importante dentro do processo pré-anestésico, principalmente? Esse letramento, essa forma de perguntar para o paciente? Sim, a gente pergunta o que já falamos, que é o jejum religioso que mantém líquido, né? Outro paciente toma um remédio para o coração, só que toma para a artéria do coração um anticoagulante que pode gerar problema, né? Alguns médicos fazem uma prescrição, que isso é natural, prescrever medicamentos manipulados, e nisso tem algum medicamento anticoagulante dentro daquele, ou um remédio de pressão. Daquela forma, não, só toma uma vitamina. Ele fala que toma uma vitamina que foi prescrita para ele. E isso gera problemas anestésicos, sim. Né? E às vezes você pergunta, você toma algum comprimido? Ele, não, eu tomo uma pílula, né, da manipulada. E essa pílula manipulada tem tudo que você não pode para ser anestesiado. Não. Então, isso, o jeito de perguntar, às vezes você mesmo sabendo perguntar, ele não sabe te responder. Às vezes você precisa voltar atrás e pegar essa prescrição, às vezes pedir lá na farmácia o medicamento que foi prescrito para ele, o vidro, igual você falou, da caixa com o medicamento, para tudo ser elucidado, para a gente fazer esse tipo de medicamento. Aí nós fazemos anestesias em pacientes para transplantes, né? Retira aquele órgão que está deficiente, coloca novamente um novo órgão, né? Assim, então a gente sabe fazer sendo bem orientado pelo paciente e pela equipe cirúrgica. Então, assim, o coração dele pode estar sofrido? Pode, mas a gente tem que estar sabendo que ele está sofrido e ele tolera bem essa anestesia de acordo com a nossa orientação e a anestesia que vai ser feita para ele. Entendi. Doutor, eu sei que você já falou que a anestesia geral é uma das mais seguras que tem, mas o telespectador quer saber, vem pergunta ali, eles morrem de medo dessa anestesia geral. Tem alguma contraindicação absoluta para anestesia geral? Não. Não. Então é a mais segura mesmo, né? Ela é a mais segura, só que ela tem os percalços, né? E os cuidados que devemos ter. E por isso que a gente faz a consulta pré-anestésica de via aérea para intubação, né? Se tiver via aérea difícil, intubação difícil, a gente tem que ter certos aparelhos para utilizar nessa intubação difícil, né? E isso tudo é visto na consulta pré-anestésica, nesse agendamento, nesse cronograma e estratificação para conseguirmos fazer o melhor para o paciente. Entendi. Bom, quais alternativas são possíveis no caso, por exemplo, você falou que não tem contraindicação para anestesia geral, né, desde que seja feita uma consulta. Mas, por exemplo, você falou que tem contraindicação às vezes para regional, quando o paciente toma anticoagulante, não é isso? Que você falou que é contraindicado. Aí qual que seria a outra opção de anestesia para esse paciente? A geral. A geral. Então não tem jeito, gente. É geral, não precisa ficar com medo. A anestesia geral bem feita, bem planejada. Igual temos em termos de tratamento o risco-benefício, nós fazemos esse risco-benefício ponderando que tipo de procedimento e de anestesia é melhor para o paciente. Do mesmo jeito que o cirurgião avaliou
a melhor forma de cirurgia para esse paciente, nós avaliamos a melhor forma de anestesia para o paciente. Então, o binômio anestésico cirúrgico é equiparado para a gente resolver da melhor maneira possível o tratamento, que esse paciente se desenvolva melhor e se recupere melhor no pós-operatório. Então, assim, a melhor forma de aumentar a segurança durante a anestesiologia, durante o processo anestésico primeira coisa, profissional capacitado. Profissional capacitado para anestesiar é o anestesiologista, ponto. Então, essas clínicas aí que às vezes, né, fazem alguns procedimentos, falam, não, é só uma sedaçãozinha, é só uma coisinha assim, e de repente está fazendo um ato, né, que totalmente inseguro. Então, procurar profissionais, né, de fato, capacitados, que nesse caso é um médico anestesiologista. Outra coisa importante, consulta pré-anestésica. É muito importante para conhecer os hábitos daquele paciente, para fazer uma anestesia customizada, digamos assim, né? Porque cada um é cada um, né? As medicações são as mesmas, as doses às vezes são parecidas, mas as reações orgânicas vêm de cada um. Então, quanto melhor o paciente for examinado, né, for feita essa anamnese, mais seguro ele fica. Então, essas seriam algumas formas para diminuir bastante o risco. Mas ainda assim, doutor, às vezes acontece alguma coisinha ou outra, ou durante ou após, né, esse procedimento anestésico. Por exemplo, náusea, às vezes hipotensão, né, uma coisa ou outra. Como que o paciente ele pode se preparar? Porque eu entendo que, né, a gente entende que o paciente ele é uma fonte extremamente importante nesse processo, né? Ele é o principal desse processo. Como que ele pode se preparar para, às vezes, mitigar esses eventos adversos que às vezes acontecem? Cefaleia, que é a dor de cabeça, a náusea, o próprio vômito, enfim. Quais são as dicas que você dá? A maioria dos remédios de anestesia são remédios hipotensores, né? Eles abaixam a pressão do paciente, a maioria quase que absoluta, né? E temos os medicamentos que para manutenção dessa pressão do paciente. Então, nós temos aparelhos, a gente já programa o aparelho, ele é eletrônico, microprocessado, que a gente mede a pressão do paciente a cada 3 a 5 minutos, normalmente, né? Do paciente para ter esse controle de pressão, porque os remédios anestésicos geralmente abaixam a pressão. A anestesia para todos os procedimentos, a maioria das anestesias causam vômitos. Umas causam mais vômitos, outras menos, mas todas desencadeiam essa situação de vômito. Como nós já sabemos isso, nós utilizamos medicamentos para náusea prévio antes do paciente despertar. Então, hoje, se reduziu muito a quantidade de vômito, náuseas e vômito pós-operatório, porque nós utilizamos esses medicamentos antes do paciente acordar. Então, ele já acorda sem a náusea por esses medicamentos. Nós temos um número grande de medicamentos, cada medicamento atua num sítio efetor diferente, e a associação desses medicamentos tem um efeito sinérgico, né? Um potencializa o efeito do outro, para essa redução de náuseas pós-operatórias. Falando nisso, em efeitos, vamos focar aqui mitos e verdades. Doutor, anestesia faz cair o cabelo? A anestesia não faz cair o cabelo. Tá vendo, gente? A anestesia não faz cair o cabelo, mas todo mundo fala que depois que tomou anestesia para ganhar filho, pra operar joelho, o cabelo cai. O que acontece? Na parte do cabelo, né? O ideal para ser isso seria um dermatologista. Devia colocar, né? O dermatologista e o anestesiologista discutem o que faz cair o cabelo. Na parte do cabelo, o cabelo tem um ciclo do cabelo. Tem época que ele cai mais, uma época que ele cai menos, né? Se coincidir perto da cirurgia, se aquele cabelo cair, a culpa é da anestesia, né? Existe uma brincadeira que todo o problema que tem pós-cirúrgica é da anestesia, né? Igual no filme de suspense ou de terror, que o suspeito é o mordomo. É o mordomo. Né? Então acontece isso daí, sempre desencadeia falar que a queda de cabelo é da anestesia, a gestante tem crianças de parto normal, se teve anestesia na coluna, a dor nas costas é da criança. É da anestesia. Se não teve anestesia, a dor das costas é o peso da criança, né?
E é uma alteração da conformação da coluna da gestante, né? Ela engravida, a coluna se deforma, se readapta para a criança nascer, os ligamentos, tanto o pélvico quanto os lombares, se modificam, né? Eles voltam a se enrijecer no pós-parto, isso gera dores lombares. E essas dores são culpa da anestesia, né? É um mito, né? Que a gente chama mais um dos mitos que tem dessas dores lombares sendo da anestesia, tá? Então, a anestesia não cai o cabelo. Bom, e aí, voltando aqui, que a gente falou que a importância do procedimento anestésico ser realizado por um médico, né, especialista na área. O anestesiologista, ele é uma formação médica, então ele estudou a medicina lá durante os 6 anos, né, doutor? Normal, virou médico, e aí ele fez a especialização dele, né, em anestesiologista. Conta pra gente, quanto tempo é essa especialização? Conta mais ou menos um pouquinho, pra gente saber aí um pouquinho mais desse universo do anestesista. Todos os médicos têm a formação em 6 anos. Então o anestesiologista, ele é o médico anestesiologista, ele é médico. Por a gente ser uma especialidade muito diferente das outras, o pessoal considera a gente como um médico anestesiologista que não é médico, né? Mas nós somos médicos, sim. Eu até brinco, a minha primeira profissão é ser médico, a segunda é ser médico anestesiologista. Então, a gente termina a faculdade, nós fazemos uma nova prova, né, contra os demais outros médicos, né? E isso é um processo seletivo. E dentro desse processo seletivo, por provas, são aprovados os médicos para essa residência de anestesiologia. Na minha época ainda eram 2 anos, né? Depois que eu terminei a residência, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia passou para 3 anos a residência de anestesia. Hoje ele termina a faculdade em 6 anos. Quando ele conseguir ser aprovado numa residência, ele terá mais 3 anos de execução. Então são no mínimo aí 9 anos. 9 anos de formação. Para chegar, mas fora isso ainda tem o pós-residência, né? Ainda tem o pós, que vocês se especializam aí em punção guiada, por ultrassom, e em aquela que ventila um lado só do pulmão, né? Então, uma série de coisas. E aí, essa residência aqui no estado de Goiás, existe essa residência? Sim. Aqui existe, né? Então, para vocês aí que estão assistindo, que estão fazendo medicina ou que já se formaram, caso se interesse, a residência agora passou para 3 anos, para ficar melhor ainda, mais turbinada ainda. E aí, por exemplo, fiz a minha residência, sou uma doutora anestesiologista. Como que eu faço? Eu posso... eu tenho alguma... cooperativa, eu tenho alguma sociedade para eu me... Como é que eu faço? Eu chego no hospital, entrego meu currículo, falo que quero anestesiar. Como é que funciona isso aqui dentro do estado de Goiás, né? Que a gente sabe que tem particularidades dependendo. Mas aqui como é que funciona? Aproveitando que você está dentro da cooperativa, dentro da equipe. Quando você forma médico, você tem que pagar o Conselho de Medicina, né? Você tem credenciado ao CRM para exercer medicina no estado de Goiás. Quando você termina a residência de médico anestesiologista, você tem que pegar o seu título de especialista, ele vai ser avaliado pelo CRM, você vai tirar um RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Com esse, você tira o título de especialista registrado no conselho, que tem que ser registrado no Conselho de Medicina, e daí você vai dar entrada na Sociedade Goiana de Anestesia e na Sociedade Brasileira de Anestesia. Você é um médico anestesista regularizado. E isso aí é uma rotina nacional, doutor? Assim, sim. Cadastrar... Então, isso é nacional. Então, independente de onde, né, o médico anestesiologista mora, nacionalmente ele tem que registrar no seu conselho da sua cidade, a especialidade, aí depois registra no do seu estado e no nacional. Isso. Fazem quase juntas, né? E depois, por exemplo, aqui em Goiás, nós somos 640 médicos cooperativados na nossa Copanest, Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas. Nós temos hoje 50 anos de fundação. Olha, né? 50 anos! Isso. E a Copanest, se o médico tiver interesse em entrar na Copanest,
ele vai entrar na Copanest para trabalhar e fazer os recebimentos via Copanest, né? Copanest tem bacana. inúmeros contratos com os convênios, com organizações sociais, né? Isso não impede que a pessoa não entre na Copanest. Se ela quiser trabalhar fora trabalhe fora disso daí, em tudo sistema bem. de plantão e em outras unidades também. Tendo título, sendo capacitado. Tem essa segunda vertente também. Entendi. Mas a cooperativa, é importante falar que a cooperativa sempre fortalece a profissão, né? Então é interessante, é bacana, eu não sabia, tinha feito 50 anos, nasceu quase junto com a anestesia, gente, inventou anestesia quase. Eu me lembro que eu ganhei um livro chamado Asclépios de Seara, que foi um dos autores, foi o Dr. Vardeli, falecido, né, que escreveu. E tem um capítulo só de anestesia. E eu trabalho muito, quando eu vou fazer bloco cirúrgico, dar aula de bloco cirúrgico dos meus alunos, eu trabalho muito essa parte histórica, né? Fala pra gente, doutor, como é que era feito a anestesia lá em 1900 e bolinha? Como que se anestesiava lá na guerra para poder amputar membro? Como é que eles utilizavam? Tem um medicamento da época das guerras antigo, né, que é o mais antigo em uso, que é a morfina, né? Ela tem mais de 200 anos, até hoje nós utilizamos a morfina. A anestesia desenvolveu muito, né, nesses últimos anos, as técnicas, o jeito de fazer. Os medicamentos, tem medicamentos novos? Tem, mas nos últimos 20 anos não tem um número muito grande de medicamentos novos. Né? Na época da guerra, assim, não era tão bonita a parte da anestesia para ser lembrada em relação a isso daí. Vamos falar do Dr. Vardeli, fiz muita anestesia para ele antes dele adoecer, né, e vir a óbito, uma pessoa excelente, um professor maravilhoso, né, e a gente continua fazendo anestesia bem não é mais como era antes. Mas assim, só para matar a curiosidade, porque a aluna é bicho curioso, mas usava éter, né? Isso. Usava éter, cachaça, né? Para poder... Sabe por que não tinha, né, gente? Não tinha os medicamentos que tem hoje. Realmente, hoje, não tem uma gama tão grande de medicamento, mas o que tem, atende bem, né? Usando a técnica correta e a dose, né? Hoje tem esses remédios que o pessoal chama de cheirinho, são os halogenados. Hoje usa muito o sevoflurano aqui no Brasil, né? O éter, antes desses medicamentos serem fabricados e utilizados no Brasil, foi utilizado o éter, não cheguei a pegar o uso do éter. Né? Ave Maria, né, doutor? O éter era uma máscara... Isso é novo. Ela era uma tela dupla, que você colocava o algodão, colocava na face do paciente, ia molhando o algodão com éter, uma máscara chamada máscara de Obredane. Olha, e essa máscara, a pessoa dormia com éter, né, e acordava, tinha um procedimento cirúrgico sem dor. Das piores coisas que tinha era muito aumento da secreção salivar, a pessoa às vezes até se sufocava, afogava, né? Afogava com tanta secreção, com né? Tanta saliva, e o éter é um remédio extremamente emetizante, né? Hoje até a comercialização do éter ela é proibida, né? Por usos indevidos, né? Indevidos. Graças a Deus que evolui, né? Graças a Deus que a medicina evolui, graças a Deus que as tecnologias em saúde evoluem, e a gente vai ganhando cada vez mais força, né, e segurança. Bom, curiosidade para quem não sabe, o Dr. Antônio Carlos, ele é de uma família onde o pai foi anestesiologista, o irmão é anestesiologista, isso. E ele é anestesiologista, e por um acaso ele também é meu cunhado. Muito obrigada, meu cunhado, por ter participado. Infelizmente a gente está chegando ao fim, doutor Antônio, mas eu acho que assim, que a gente conversou hoje foi muito bacana. Eu gostaria de agradecer imensamente. Esse foi um assunto muito pedido, as pessoas pediram muito, porque realmente tem muito mito, né, e curiosidade em torno disso. E caso alguém precise, queira falar com você, queira te procurar, queira tirar dúvidas, queira saber sobre consultas pré-anestésicas, como é que faz para te encontrar? Suas redes sociais, telefone, Copanest, equipe? Isso. Pode procurar na Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas, né, no Parque Amazônia, ou na equipe de anestesia ali no setor Bueno, ou no Hospital Santa Helena, lá no setor Sul. Estamos à disposição. Maravilha. Muito obrigada. Ó, vamos deixar os telefones aqui, tá? Vai ficar para vocês, telefone, e-mail, contato, para que vocês possam tirar mais curiosidades, enfim, saber mais sobre o processo de anestesia. Muito obrigada, nós agradecemos imensamente novamente, doutor Antônio Carlos. Voltará mais vezes. Agora eu vou colocar um debate aqui
Vou colocar um dermatologista para descobrir de quem realmente é a culpa da queda do cabelo. A TV Alegria agradece imensamente. E você que está nos assistindo, acompanha aí, manda para os outros para assistir, porque essa entrevista foi realmente do balacobaco, viu? Então, vamos deixar uma reflexão aqui para vocês, que a anestesia ela desempenha um papel essencial na medicina moderna e ela torna possível procedimentos cirúrgicos e diagnósticos sem que o paciente sinta dor ou desconforto. Porém, a sua aplicação exige grande responsabilidade tanto do médico quanto por parte do paciente também, que foi o que a gente discutiu. Para o anestesista, é fundamental avaliar minuciosamente o estado de saúde do paciente, escolher a técnica mais adequada e monitorar constantemente a resposta do corpo desse paciente durante o procedimento. Essa responsabilidade envolve garantir a segurança e o bem-estar do paciente, evitando complicações e efeitos adversos. Por outro lado, o paciente também tem um papel importante nesse processo. Ele precisa fornecer todas as informações de forma completa sobre a sua saúde, histórico médico e também medicações de uso para que o anestesiologista possa tomar decisões de acordo com a realidade. A confiança mútua entre o médico anestesiologista e o paciente é crucial para o sucesso de qualquer procedimento que envolva anestesia. Essa parceria é o que permite que a segurança e a medicina avancem nos tratamentos necessários que sejam realizados de forma eficaz e sem dor. A anestesia não é apenas um alívio temporário da dor, mas um componente essencial que possibilita a cura e a recuperação de muitos pacientes. Bom, eu espero vocês na próxima terça-feira, às 19 horas, aqui na TV Alegria, para mais um debate, mais dicas e para fazermos sua vida uma vida melhor. Tenham todos uma excelente noite e até lá!